a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 1, diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Quer dizer, uma multidão. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Então, esse é o primeiro grupo dos 4. A semente que caiu à beira do caminho. Outras sementes caíram em solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Esse é o segundo grupo. A semente também não deu fruto. Terceiro grupo, a partir do versículo 7 aí, diz: outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Terceiro grupo também não deu fruto. Versículo 8: ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quarto grupo, finalmente a semente deu fruto. Versículo 9: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em algumas traduções, na maioria está: quem tem ouvidos, ouça. Olha aqui para mim, por gentileza. Já vamos continuar, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus vai explicar a parábola. Tem uma parte que está escrito: Jesus explica a parábola do semeador. Essa parábola aqui, o semeador é o próprio Deus ou o pregador, a pessoa, seja quem for, que está semeando a palavra. A semente é a palavra, o semeador é quem está semeando. Pode ser o próprio Deus, pode ser uma pessoa que está pregando a palavra. Essa terra aqui é o nosso coração. Então, essa parábola é sobre pessoas. Como eu falei, 4 tipos de pessoas. É sobre coração. Tenha isso em mente, é sobre coração. Coração, coração. E essa parábola também é sobre ouvir. E a gente vê isso aqui no versículo 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção. Quem tem ouvidos, ouça. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos de ouvir com atenção, de ouvir a palavra, pense em você falar e aquela pessoa dar ouvidos ao que você está falando. Ou você dar ouvidos ao que alguém está falando. É preciso o quê? Principalmente para a gente ouvir, para sermos capazes de ouvir de verdade, ouvir de coração. É preciso o quê? Que palavra vem na sua mente? Humildade. Humildade. Você falou parar e ouvir. Preciso priorizar, preciso parar, preciso prestar atenção. Mas só que o orgulhoso, ou o orgulho, muitas vezes impede isso. Há uma dificuldade por causa do ego, do orgulho, muitas vezes de nós ouvirmos. Ou a gente ouve, mas não está ouvindo de verdade. Não está ouvindo com o coração, não está ouvindo com atenção, não está ouvindo aberto. Até está ouvindo, mas não está aberto. E aí a pessoa vai ouvir, mas não vai dar ouvidos, não vai penetrar. Então essa parábola aqui é uma parábola sobre humildade. Humildade. Esses corações, o que falta a esses corações que a palavra não dá fruto, é humildade. Então, continuando aqui, versículo 10. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo?
quer aumentar um pouquinho? Aqui, podia de repente ligar aquele lá, ou aumentar, ou deixar um. Não sei, o que for melhor para vocês. Eu acho que só aquele lá, né? Qualquer coisa, cutuca ela aí. É do jeito que vocês quiserem, tá? Mas aqui, tá vindo, não está tendo necessidade no momento. Mas esse aí deixa. Versículo 11. Jesus respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Jesus estava falando com quem aqui, gente? Com os discípulos. Vocês entendem que existem níveis de relacionamento com Deus? Bem rapidinho aqui, tem a multidão, está distante, procura Deus só quando está sentindo dor, quando tem uma necessidade muito grande. É bem esporádico, não há relacionamento. É a multidão curiosa, interesseira, enfim, havia naquela época bastante, hoje não é nenhuma novidade. Espero que nós não fiquemos nesse grupo da multidão. Esse grupo é distante de Jesus, é bem distante, embora vá lá às vezes saber, né, o que ele está falando, o que está acontecendo, ou vai procurar por alguma necessidade que tem, alguma dor, ou alguma ambição, alguma ganância. Tem o grupo dos seguidores. Esse grupo é dividido entre falsos seguidores e verdadeiros seguidores, entre seguidor mais distante e seguidor mais próximo. E esse seguidor mais próximo, normalmente, ele se torna um discípulo. E o discípulo é quem está realmente próximo. O discípulo tem a ver com intimidade, com uma aproximação maior. O discípulo, ele é um seguidor que luta, que ora e que está à disposição do seu mestre para ser usado e gerar outros seguidores para esse mestre. Entende? Quem é apenas seguidor está seguindo Jesus, mas não está totalmente, muitas vezes, à disposição dele para ser usado e falar do seu amor, da sua graça, e dar um testemunho, e está sempre pensando em ser usado por ele para que outras pessoas venham para ele. Mas o discípulo é exatamente essa pessoa que serve, que segue o mestre e que o mestre lhe usa para que outras pessoas o sigam também. É alguém que pensa no reino, que ama o mestre, que tem comunhão, que tem relacionamento íntimo. Então, multidão, seguidor mais distante, seguidor mais próximo, discípulo, biblicamente podemos fazer essas separações. Já eu vou voltar nessa questão aí de seguidor distante, seguidor próximo, seguidor falso, seguidor verdadeiro. Já vou falar sobre isso, porque tem umas coisas bem interessantes para a gente falar sobre essa questão. Então, continuando, pois o que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, versículo 12, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Gente, por favor, preste muita atenção agora. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Versículo 14, cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Versículo 15, pois o coração deste povo está endurecido. Quando fala coração está endurecido, vem qual palavra na mente de vocês? O orgulho. Coração endurecido. Também. Gerado pelo orgulho. Pensa no orgulho e várias outras coisas que vão vir por causa dele. Inclusive, a falta de gratidão encaixa sim. Porque às vezes a pessoa acha que aconteceu aquilo porque já ia acontecer mesmo, porque ela conseguiu, porque foi seu esforço. Ela não reconhece Deus. E na verdade, gente, é tudo graça. É tudo graça. Começa só o fato da gente estar respirando, se mexendo, estar vivendo.
é graça. Mas o coração duro e tomado pelo orgulho vai ter realmente dificuldades para poder entender e para poder reconhecer isso. Aqui no versículo, continuando 15, fala, ouvem com dificuldade. Olha o que nós falamos aí, ó. Ouvem com dificuldade. Uma pessoa que, olha aqui para mim, por favor. Essa é a característica da pessoa que o coração está tomado por orgulho. Ela tem dificuldade para ouvir. Senta aqui, vamos conversar. É isso. Nós não podemos ter dificuldades para ouvir, gente. A gente tem que orar e trabalhar muito nisso. Claro, você não vai estar com o seu coração escancarado e aberto para ouvir críticas destrutivas, para ouvir gente que quer te colocar para baixo. Isso não. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar na semana que vem. Nós vamos falar sobre pessoas que agem como esponja, que ela suga tudo. Ela suga o que vê, o que acontece, o que ouve, e ela acaba colocando para dentro coisas que jamais deveriam ser colocadas. Depois a gente vai falar sobre isso. Hoje vamos falar da palavra. A palavra tem que entrar. Até porque, para a gente falar mais sobre guardar o coração, que é a mensagem da semana que vem, uma das coisas que vão nos ajudar a fazer isso é ter esse coração já cheio. Porque se está cheio, não dá para encher mais. Se já está cheio da palavra do Evangelho de Cristo, da sua presença, não dá para encher de ansiedade, de coração, porque já está cheio de uma outra coisa, e essa coisa é a palavra. Então a mensagem de hoje é a gente ter o nosso coração realmente aberto, pedir a Deus que abra ainda mais e enchê-lo da palavra. E para isso é necessário humildade. Você vê que, por exemplo, isso é uma tecla que eu bato bastante, já falei isso aqui, eu bato nessa tecla com a Michele, sempre falei isso para ela. Eu particularmente funciono assim, e até abro para vocês, porque a gente está formando uma comunidade, e de coração, diante de Deus, gente, eu estou de 0 a 100, 101% aberto para sugestões, para toques, para conselhos, para ideias, e para críticas feitas com amor, e a gente sabe quando é com amor, por mais que a gente não goste, mas se é com amor, fica claro, pela maneira da pessoa falar, pelo carinho dela, pela maneira que ela fala, e essa é a minha orientação para vocês, estejam abertos para quem te ama, familiares que te amam, pessoas que te amam, e que estão falando para o seu bem. É que às vezes a pessoa não sabe falar. Então a pessoa que não sabe falar, você tem que ter paciência, mas mesmo assim analisar se o que ela está falando faz sentido ou não. Agora, também às vezes a pessoa fala mesmo para jogar para baixo, é para criticar, é a crítica pela crítica, não tem argumento, não tem fundamento, ela não pontua o porquê está falando aquilo, ela só solta. Isso aí não é para guardar mesmo não, isso aí só faz mal. Mas se alguém pontua, senta com você, te mostra, fala isso, você pensa e tem humildade para se aquilo ali é um fato e a pessoa está usando ali de argumentos, principalmente se ela está usando na palavra, aí pessoal, a gente tem que se render e deixar Deus trabalhar. Ele usa a palavra, ele usa a mensagem, ele usa o pregador e ele usa pessoas que às vezes estão próximas a gente, e que é a pessoa mais próxima, e por ser a pessoa mais próxima, ela vê defeitos que pessoas de fora e mais distantes não veem. Então é um ajudando o outro, mas é preciso humildade. E aí o casamento se fortalece, as relações se fortalecem, mas é preciso humildade, porque se houver orgulho da parte de quem está falando, ela vai falar com ar de superioridade, vai falar acusando, vai falar brigando, não vai ter efeito. Se houver orgulho da parte de quem está ouvindo,
O orgulho é tão terrível, porque ainda que a pessoa fale com calma, com amor, com jeitinho, com sabedoria, na palavra, aí nem assim resolve, porque o orgulho não vai deixar. É difícil até pegar a pessoa para conversar. Não, depois eu falo. Não, deixa eu conversar, deixa eu falar uma coisa contigo. Não, quero ouvir não, depois eu falo, depois. Aí, ou então a pessoa senta, aí você, agora estou tendo a oportunidade de falar, de me expressar. Então, eu queria falar com você, não é nada pessoal, não quero o teu mal, é para o bem da nossa relação, é para o bem disso, daquilo, tal. Aí você começa a pontuar, a pessoa corta a tua fala em cima da tua fala, não deixa você terminar, não deixa você concluir, e vai rebatendo, e rebate tudo, é o orgulho. Tudo isso aí que a gente está falando é o orgulho. Então, essa parábola, repito, é sobre humildade e orgulho. Aí ele fala aqui da dificuldade de ouvir. E aí, para encerrar, vamos direto agora na explicação de Jesus. Aqui ainda no 15, fala, e tem olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. Versículo 16, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, calma, Marcelo. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Gente, o que os discípulos ouviam, e o que nós ouvimos hoje, ninguém em todo o Antigo Testamento teve esse privilégio. Ninguém. Os discípulos, porque estavam ali pertinho, olhando, falando, comendo, ouvindo Jesus. E nós, porque temos aqui essa palavra, temos o Espírito da palavra também, falando, nos iluminando, nos fazendo lembrar, como Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. Temos a palavra e temos o Espírito. Eu sempre falo isso, palavra, Espírito, palavra, Espírito, palavra, Espírito. É muito privilégio. Naquela época dos heróis da fé, dos profetas, eles não tinham a palavra assim, eles não tinham a presença de Deus. As pessoas, uma ou outra tinha, mas não era como hoje, que qualquer pessoa que se entregar de verdade a Cristo, ela recebe o seu Espírito. E aí diz assim, felizes, porém, são seus olhos. Não, versículo 18. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então esse é o primeiro grupo, Jesus está explicando. É o coração endurecido, é o coração orgulhoso. São 3 grupos que a palavra não penetrou, você já sabe, e o quarto penetrou. Esses 3, nós vamos ver aqui, eles têm algo em comum. Nos 3, faltava, e trazendo para os dias de hoje, falta reflexão. Reflexão. Mas isso, novamente, falo, é coisa que o orgulhoso tem dificuldade para fazer. Ele vai ouvir e ele vai achar que não precisa, que não era para ele, né? A humildade vai nos levar a refletir naquilo que foi falado, a refletir naquela palavra que foi pregada, a refletir naquela palavra que eu li. Então, falta esse primeiro grupo, que tem um coração duro, que é o grupo que a semente cai à beira do caminho, é como uma calçada povoada
num solo duro, e a pessoa está pensando em outras coisas, ela até pensa em outras coisas, sua mente é ocupada, mas para a mensagem do reino, ela não é aberta. Ela não é aberta. E ela não reflete nessa mensagem. Sabe a chuva que cai na pedra, molha, mas não penetra? É exatamente isso, esse primeiro grupo. Não penetra, por causa da dureza. Nós temos um problema sério. Só mais esse comentário aqui para a gente continuar. Nessa falta de reflexão, muitas vezes acontece de você chegar para uma pessoa na terça, quarta. Eu já não faço isso. Só se eu tiver uma aproximação muito grande, ou a gente estiver conversando numa boa, me sentir à vontade, mas normalmente, nem lembro quando eu fiz isso a última vez. Não lembro mesmo. Mas se você chegar para uma pessoa e falar assim, na terça ou na quarta, o que foi pregado no domingo? Ou no sábado, ou no outro domingo, o que foi falado no domingo passado? Por exemplo, o que foi pregado no domingo passado? Não sei responder, mas fica a pergunta. E acontece bastante da pessoa, não, como é? Não. Aí você, não, vou falar. Não. Aí ela fala, não, vou falar, como é? Vou lembrar. Foi sobre. Ai, foi o que mesmo? É tanta coisa. Não lembro não. Está entendendo? Isso já não acontece, ou a probabilidade de acontecer se torna muito baixa, se houver, qual é a palavra? Reflexão. Reflexão de você ouvir uma mensagem e depois, no dia seguinte, ouvir de novo, ou depois de alguns dias ouvir novamente, ou reler o capítulo, ou anotar e fazer uma revisão das anotações feitas. Enfim, existem várias formas de refletir para que aquela palavra fique guardada e seja lembrada, e uma vez lembrada, praticada, e depois compartilhada. Porque o mergulhar na palavra, ele se dá nessas 4 coisas, que já vou falar do solo fértil, vamos falar da parte boa já. Ainda temos 2 grupos que não são bons, né? Então, o primeiro é esse, que cai à beira do espinho, e o mal, ele consegue roubar, né? Ele consegue agir por causa dessa dureza, essa dureza que dá espaço para ele. Versículo 20, segundo grupo, aos que caíram no solo rochoso, Jesus está explicando, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Ouve, vibra, gosta, fica alegre. Versículo 21, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Falta meditação. Esse segundo grupo, falta reflexão, novamente, falta meditação, falta profundidade, falta raiz, falta profundidade. É um grupo que precisa sair do raso, precisa tirar as boias, precisa ter mais contato com a palavra, precisa ler capítulo inteiro, precisa ler livro inteiro, precisa parar de ficar ouvindo, de terceirizar a responsabilidade de entender a palavra. Precisa crescer para baixo, precisa crescer de modo que ninguém está vendo, mas vai ver, porque todo o crescimento que é primeiro para baixo, que cria raiz profunda, é esse crescimento que dá frutos, e aí uma hora todo mundo vê. Não vê,
você lendo a palavra, não vê as horas que você se dedica, não vê as orações no quarto secreto, mas depois que você sai desse quarto, depois que as leituras acabam, sua maneira de ser, de agir, os frutos do Espírito Santo, aí todo mundo vê. Mas calma que nós vamos chegar, esse é o quarto coração fértil. E isso é muito, muito profundo, essa parte do grupo fica alegre, vibra. E olha, pessoal, aqui, vou falar algumas coisas aqui que é geral, né, que infelizmente acontece muito. É duro, mas é a realidade, é a verdade, eu preciso falar de acordo com a palavra. Existe uma parcela de culpa do solo, da terra, das pessoas, de nós, que não busca profundidade, que lê pouco, que medita pouco, que não reflete, que não tem raiz profunda. Isso é culpa principalmente nossa, né? Culpa de igreja, culpa de pastor, culpa nossa. Mas existe um outro lado também, quando o semeador semeia errado, quando o pregador, que é o semeador, semeia errado, ele não tem boa semente. E muitas vezes, da parte do ouvinte ou da parte do pregador que está semeando, se cria um outro Cristo, um Cristo diferente do da Bíblia, um Cristo diferente do Evangelho, um outro Evangelho diferente do que está registrado, do que foi registrado pelos discípulos por testemunhos oculares, Mateus, Marcos, Lucas e João. Exemplo, o Evangelho que prega a mensagem que fica prometendo só vitórias, que fica dizendo que não vai ter sofrimento, que fica dizendo que a pessoa só vai vencer e vai conquistar e vai superar, porque Jesus, o Evangelho genuíno, o original, o puro, o que saiu da boca de Cristo, ele é muito claro, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus abençoa? Sim. Faz milagres? Sim. Cuida dos seus como ninguém, cuida muito bem, como ninguém, mas ele nunca disse que seria só vitória, que a pessoa conquistaria sempre e que tudo daria certo sempre, a todo momento. Mas tem muitos pregadores dando essa mensagem. Isso não é o Evangelho, e não vem de Cristo, porque não foi o que Cristo falou. Isso é desonesto, isso é adulterar a palavra, deturpar a palavra, contaminar a palavra e falar em nome de Jesus coisas que Jesus nunca falou. Isso é tão sério e bíblico, porque a gente acabou de ler aqui que a pessoa, ela recebe a palavra, esse segundo grupo, ela fica toda contente, ela fica toda motivada, porque o pastor está sendo mais coach do que pastor. Ele às vezes está sendo mais palestrante, não é pastor na verdade, não é puramente pastor, é um coach com o nome de pastor, é um palestrante motivacional com o nome de pastor muitas vezes, ou então ele está fazendo os dois, mas ao fazer os dois, ele acaba saindo, porque se for só palestrante, está tudo bem, você já está ouvindo uma palestra, e tem tanta palestra boa, de tantos assuntos, mas você já está preparado, você não está na expectativa de que aquilo ali é evangelho, você já sabe que é palestra, você está ali para ouvir a palestra, e está tudo bem, você vai reter o que é bom. A Bíblia fala, nos orienta a gente ouvir, mas reter só o que é bom. Então, se eu assisto uma palestra de um coach, de um palestrante, eu particularmente, alguns eu até gosto. Eu gosto, aliás, quando só motiva, eu não gosto. Eu gosto quando motiva e conscientiza. Eu gosto quando ensina. Ainda que motive, mas ensine, que a gente também precisa de motivação, e a gente tem motivação no Evangelho. O Evangelho não é só puxão de orelha, e nem só exortação, tem motivação no Evangelho, mas é uma motivação acompanhada de consciência, de ensino, e de confronto também, concordam? Agora, só motivação traz alegria, a pessoa fica motivada, fica toda contente, fica toda. Só que a vida é dura, os problemas vêm, e aí essa pessoa,
ela, por causa dessas muitas motivações, palavras boas, e profecias, ela cria uma expectativa muito alta. Como é que acontece a decepção? A decepção acontece quando a expectativa está muito alta, essa expectativa não é atendida, e o espaço da realidade, o espaço entre a expectativa e os acontecimentos, esse espaço de uma coisa para outra, se chama decepção. E além de decepção, o que acontece no meio cristão, no meio evangélico, quando fica essas mensagenzinhas, que parece até lembra até Satanás no deserto, com Jesus, tentando Jesus, se prostrados me adorares, eu vou te dar tudo. Lembra também da Xuxa, né, da música, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso não é evangelho. Quer dizer, o que você quiser, você vai receber. Profetiza, determine, tome posse, tudo. O evangelho vai ensinar para a gente que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser, o evangelho vai ensinar para a gente a confiar em Deus. E crer que Ele sabe o que é melhor, e que Ele não perde o controle de nada. O evangelho vai ensinar para a gente, cadê o controle do ar-condicionado? Lá atrás, com licença gente, deixa eu pegar aqui rapidinho. O evangelho vai ensinar para a gente que o controle da nossa vida, o controle das coisas, não estão na nossa mão, porque o falso evangelho, um evangelho que se cria, que se deturpa, que se acrescenta, essas mensagens, esse Cristo, que não é o Cristo do evangelho verdadeiro, vai nos dizer que a gente tem um controle. Então a gente determina e a gente faz a coisa acontecer, e a gente até dá hora e dia e nome para aquele momento onde o que a gente quer que aconteça, vai acontecer. Isso é frustrante, porque muitas vezes não acontece. Então, nós temos muita gente machucada, muita gente frustrada, muita gente decepcionada, muita gente cansada, e uma outra coisa, muita gente se sentindo culpada. Culpada. Por que culpada, Marcelo? Porque essa pessoa, ela faz coisas que estão falando para ela fazer, em nome de Deus, mas que Deus não mandou fazer. Ela está na expectativa, e nela, por esse evangelho deturpado, que ao ouvir ela fica alegre, mas depois essa alegria se transforma numa baita culpa, porque não acontece no tempo dela, do jeito dela, à vontade dela. E aí quando não acontece, se ela perguntar para o semeador, por que não está acontecendo? O semeador, desonestamente, vai dizer para ela que não está acontecendo porque ela não está crendo, ou porque ela está em pecado, ou porque está faltando ela fazer isso, aquilo e aquilo outro. Que ela tem que fazer mais, que ela tem que determinar mais, que ela tem que profetizar mais, que ela tem que usar mais a fé, que ela está duvidando, tem alguma coisa errada, tem algum pecado escondido. E aí, ela fica cheia de peso e de culpa. Esse é o segundo grupo, pessoal. E é por Jesus e pela palavra e por amor a essas pessoas que eu estou falando essa verdade. Porque é muita dor, muito cansaço, muito peso e muita frustração e culpa que tem muita gente carregando aí. Só que o evangelho e o verdadeiro Cristo não é que causam essas coisas. O semeador chamado Jesus, ou qualquer pregador que pregue Jesus de verdade, não vai gerar isso em ninguém, essas coisas ruins. Então, isso aqui é muito forte, porque ela não tem raiz profunda, ela não é madura, ela não é só, ela não tem uma fé sólida, ela é emotiva, ela não é reflexiva, ela é emotiva, ela não refletiu na mensagem, ela se emocionou com a mensagem, e ela saiu da igreja igual um balão, sabe? Um balão cheio, que se você der um probleminha que vem, você sabe, murcha tudo, é fogo de palha, e nós não podemos ser assim, a gente precisa ser firme, então, nós precisamos ser, repita comigo por favor, só para guardar, ouvintes reflexivos, não emotivos, ouvintes reflexivos, não emotivos. Só mais uma, ouvintes reflexivos,
não emotivos. Mas tem emoção? Até tem, mas que seja uma emoção saudável, boa, gerada pela reflexão. Eu entendo sim que a reflexão gera emoção. Poxa, eu refleti nessa palavra. Que palavra! É uma alegria pós-reflexão. Nossa, que palavra! Ai, que palavra! Poxa, Deus é muito bom. Só que você não está na emoção apenas. Você está na reflexão, está consciente. E aí vem a luta, vem a perseguição e a reflexão, a palavra te sustenta. Agora, se for só emoção, se for emoção com reflexão, ok, mas se for só emoção, não aguenta. A primeira luta já desmorona. E fica nessa. Sobe, desce. Sobe, desce. Fica oscilando muito. E a gente precisa diminuir essas oscilações. Para isso a gente precisa ser reflexivo e guardar a palavra. Então o segundo grupo é esse grupo aí, e que também falta refletir, que também falta se aprofundar, que não tem raiz profunda. Para terminar esse segundo grupo, a gente para o terceiro, a última coisa. Esse segundo grupo não avalia, uma coisa até que eu esses dias estava abordando esse assunto, de um livro que lemos, que super indico para vocês, chamado O Custo do Discipulado. Esse segundo grupo, eles não avaliam, os ouvintes não avaliam o custo do discipulado. E o semeador, quando não é honesto, ou por ignorância, por falta de entendimento, ou por falta de honestidade, e eu falo isso, pessoal, eu já fui um semeador, muitas vezes, por ignorância, e não semeei corretamente. Então, eu reconheço, tá? Não me isento, não. Assumo essa responsabilidade e reconheço que já errei. O semeador, por ignorância ou por desonestidade, ele não ensina as pessoas que o discipulado tem um custo, que todo dia se pega a cruz, todo dia se nega. Mas essas mensagens emotivas vão ser proferidas para agradar o ego dos ouvintes. É um evangelho que não é puro. Então, se corta a cruz, se aumenta o tamanho da porta, a porta já não é mais estreita, é larga, a cruz se corta, não precisa se negar todo dia, não precisa de tanto. Isso não é verdade. A Bíblia fala que a gente, para construir, a gente precisa calcular para que a nossa construção não fique pela metade. Então, precisamos ter muita consciência do que é seguir Jesus. E seguir Jesus é morrer. Para viver, sim. Para viver abundantemente, para viver eternamente. Mas evangelho é morte. Evangelho é morte. Venha para mudar de vida, venha para ter vida. Não, venha para morrer. Sim, consequentemente ter vida. Venha para se negar. Jesus falou, venha a mim, pegue a sua cruz e negue-se. Se a mensagem do evangelho não tiver esse confronto, não é o evangelho de Cristo. Se for o sim puff, mamão com açúcar, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Então a gente precisa calcular o custo do discipulado. Está bem consciente que tem dor, que tem desapego, que tem renúncia, que tem cruz para carregar, que devemos nos negar, que tem morte, que tem aflição, que tem dia que tem um sol danado, mas tem dia que é uma tempestade, que nem tudo dá certo, que a chuva vem para os justos e para os injustos, que a chuva vem para todo mundo, mas Deus cuida, Deus guarda os seus, Deus livra, Deus abençoa, Deus guia, Deus salva. Mas é aquilo, né? Ele não impede da fornalha, não impede a cova dos leões. Muitas vezes a cova acontece, a gente está lá na cova com os leões querendo nos engolir. São desertos que a gente enfrenta, está lá, ele permite, mas ele nos sustenta naquele deserto, ele nos livra naquela cova. Agora o terceiro grupo, gente, é esse aqui, ó, no versículo 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada
pelas preocupações. Olha só, duas coisas que sufocam, principalmente a mensagem. A pessoa ouve, a mensagem até entra, parece que vai dar fruto, mas não dá, porque a mensagem é sufocada. Pelo quê? Duas coisas. Quais são? Pelas preocupações dessa vida terrena, passageira, e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Nossa, isso aqui é forte demais. A pessoa, esse é o terceiro tipo de ouvinte. Gente, essa mensagem aqui é um tipo de mensagem, esse capítulo aqui é um tipo de capítulo, é um tipo de mensagem para se ler mais de uma vez, para se ouvir no mínimo 2 vezes. Estou falando de coração mesmo. O terceiro grupo de pessoas, de ouvintes, também falta reflexão. E esse grupo é um grupo onde o coração ele está preocupado, muito preocupado. Você há de convir, você concorda comigo que uma preocupação saudável, uma preocupação razoável, uma preocupação, ninguém está livre de ter? Você é mãe, você se preocupa com seu filho. Eu me preocupo com vocês, acredito que vocês se preocupam com a gente, muitos se preocupam. Você se preocupa com seus pais, você se preocupa com seu sobrinho, seu neto, você se preocupa com o teu trabalho, teus funcionários. Você se preocupar, assim, de forma controlável, saudável, isso aí é sinal de que você é uma pessoa responsável, né? Quem ama se preocupa, você é responsável. Agora, quando sai desse normal e as preocupações, elas são exageradas, aí a gente está falando, aí a gente vai começar a entrar num campo de ansiedade, de desânimo, até mesmo de depressão, de tristeza, de fraqueza. Aí a gente, no excesso, vai nos fazer mal. A mesma coisa é você desejar o melhor. Se isso é saudável, poxa, eu quero ter algo melhor, eu quero me vestir melhor, eu quero ter uma condição melhor, saudável, e ainda mais se for para a glória de Deus. Agora, quando isso é exagerado, então aí já começa a ir para o caminho da avareza, do materialismo, da ganância. E é essas preocupações exageradas, com fulano, com beltrano, com ciclano, com conta, com isso, com aquilo, com futuro, com área A, B, C, D. Essa preocupação, a palavra entra e essas preocupações sufocam a palavra. Sufocam. Às vezes, a pessoa está sentada aqui e ela não consegue se concentrar. Ela saiu de casa, tomou banho, se arrumou, se esforçou, gastou gasolina, gastou tempo, veio. Mas a mente dela está em outro lugar, por causa das preocupações. Já aqui, às vezes, já sufoca. O evangelho está sendo pregado e já está sendo sufocado. Já não está penetrando. E às vezes até entra aqui, mas vai para casa. Aí a semana começa. Um exemplo. E aí, são tantas preocupações exageradas que aquela mensagem é sufocada e ela não dá fruto. Não dá fruto. Ou o desejo, a ganância, a vontade de querer isso, de querer aquilo, de conquistar, de vencer, de tomar posse, de dar a volta por cima e de tal, superar, também sufoca. Quando isso é exagerado, sufoca. E a palavra não dá fruto. A gente precisa aprender a descansar, a confiar em Deus. Por isso a gente precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e buscar ter intimidade. Realmente a gente precisa se posicionar, ser um seguidor de verdade. E caminhar para se tornar discípulo. Se tornar discípulo. É isso que Jesus quer. Jesus nos chama para a gente se tornar discípulo. Ele fala, vem. Negue-se a si mesmo. Porque o discípulo, ele é aquele que ele está nas mãos do seu mestre, ele está aberto,
o discípulo é o quarto grupo, é o quarto ouvinte, é o coração aberto, é o coração ensinável, é o coração moldável, é a pessoa que está aberta. O que o Senhor falar, está falado. Só me diz o que o Senhor quer. A oração do quarto grupo, que é o solo fértil, que é o discípulo, que é o seguidor de verdade, que é o que busca, é essa aqui, ó. Versículo 23, o quarto grupo, o quarto ouvinte, o quarto coração. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esses estão abertos. A oração que normalmente esses fazem é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim ou para mim? O que o Senhor quer que eu mude? Me mostra o que o Senhor quer. É um discípulo que quer fazer a vontade do seu mestre. É um discípulo que está realmente preocupado com o que o seu mestre deseja. É um discípulo que morreu para si. E o que importa para ele é fazer a vontade do seu mestre. Então ele o coração dele é um solo fértil. A palavra realmente penetra por causa da humildade, da abertura que ele dá. Da abertura que ele dá. E só um detalhe que eu lembrei aqui. Quando a gente fala de um semeador que está misturando a palavra, adulterando ou deturpando a palavra, ou o ouvinte que está em busca de palavras assim, que lhe afagam o ego, que não é o verdadeiro evangelho, qual é o problema disso? É que uma pregação deturpada, um evangelho diferente, um evangelho falso, vai gerar falsos seguidores. Um outro Cristo criado, e tem muito, gente, é muita, as religiões humanas, pessoas. Você está entendendo quando eu falo que as pessoas criam outro Cristo? Como assim, Marcelo, criam outro Cristo? Cristo é um só. Sim, Cristo é um só. É que as pessoas, o ser humano, no seu ego, eles vão criando um evangelho e um Cristo de conveniência, adaptável, que me agrade, a minha imagem e semelhança. É um outro Deus que eu crio, é um outro evangelho e um outro Cristo. E aí a pessoa, ela diz, ela fala, ela pensa que ela está seguindo Cristo. Só que ela está seguindo Cristo da maneira dela, e Cristo não é seguido da nossa maneira, Cristo é seguido da maneira dele. E o discípulo é a pessoa que entende isso. Ele calcula o custo do discipulado, e ele sabe que Cristo não é seguido da sua maneira, é seguido da maneira que Cristo deseja. Então ele não cria outro Cristo e nem outro evangelho, ele segue como realmente Cristo quer. Então ele é um seguidor de verdade e e se torna um discípulo. É muito sério isso, né? Porque um problema vai gerando outro, é um efeito dominó. Pensa naquelas peças de dominó, que você dá um peteleco numa peça e vai derrubando todas. Falso Cristo, falso evangelho, falsa mensagem, falso seguidor. E aí esse seguidor não gera discípulo, não gera frutos, e aí não é uma testemunha dele, e aí às vezes até vai vacinando pessoas contra igreja, Cristo, evangelho, porque as pessoas vão colocando tudo no mesmo pacote, generalizando, radicalizando, e acham que tudo é uma coisa só. E aí tem muita gente dizendo que está cansado de igreja, mas não é de igreja que ela está cansada, porque a igreja de Cristo não cansa ninguém. Ela fala, não. Gente que sai ela deixa de ser evangélica para ir para, posso falar? Ela vai para terreiro. Ela sai da igreja para o terreiro. Por que essa mudança assim tão radical? Porque ela diz que está decepcionada com o pastor, ou com a mensagem, ou com a igreja. Só que o que ela chama de pastor, de mensagem de igreja,
não é o pastor semeador de Deus, não é Cristo e não é igreja de verdade. Mas a igreja verdadeira cai na conta da igreja verdadeira, cai na conta de Cristo, sendo que não foi Cristo e não foi a igreja. É uma outra coisa chamada de Cristo, é um outro Cristo, e é algo chamado de igreja, mas que não é igreja. E aí a pessoa põe tudo no mesmo pacote, e ela se volta contra, vira as costas. E a gente atende esse tipo de pessoas. Temos atendido bastante. E sentimos essa dor. E a gente está dizendo para essas pessoas, volta para o Evangelho. O fardo de Jesus é leve. Se você quiser, vem ser família com a gente. Vamos tentar juntos se aproximar ao máximo ali do tempo dos apóstolos, da igreja primitiva. Vamos tentar ser igreja do repartir do pão. Vamos tentar chegar o mais perto possível daquilo que é saudável, daquilo que é amor, daquilo que é evangelho de verdade. E Deus vai nos capacitar. Ele sabe que nossa intenção, que estamos decididos a isso. Antes mesmo de chegarmos aqui, quando começou a nascer isso no nosso coração, Ele já tinha nos revelado e nos convencido disso. Isso para a gente é inegociável. Então, gente, que sejamos essa... Você entende que não importa se é prostituta, se é adúltero, o passado, não importa se está, como eu falei de terreiro, deixa eu falar agora dessa questão. A pessoa pode estar num terreiro agora, 8h27, ela pode estar agora dentro de um terreiro. Se ela ouve a mensagem do Evangelho com o seu coração aberto, ela está aberta. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você quer ouvir? Quero. Eu vim aqui para ouvir. Não importa quem essa pessoa é. Essa abertura e humildade e disposição em ouvir é um solo fértil. A palavra vai penetrar. Agora, gente, tem pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, que você vê na fala, às vezes, o orgulho. Eu tenho tanto tempo de igreja, eu conheço isso, eu tenho essa fé, eu sou assim, eu sou assado, porque eu conheço a palavra, porque a palavra, esse discurso, muitas vezes, a palavra não penetra, porque há um orgulho, há um sentimento de superioridade, esse orgulho espiritual, esse orgulho de se achar mais espiritual, esse orgulho de desprezar o outro, né? Às vezes condenar o outro, de dizer quem vai para o céu e quem não vai, de se sentir melhor. Isso aí está longe de ser de Cristo, de ser de Deus, porque quando a gente olha para Jesus, pessoal, a gente vê humildade e amor. A gente vê tudo de bom, né? Mas as duas coisas que se destacam mais, eu não sei o que você pensa, é o amor e a humildade. Então a pessoa pode falar lindamente de Deus, pode fazer uma baita de uma pregação, ela pode ter costumes e seguir igreja, ela pode ser 40 anos, pode ser um teólogo de 30 anos de formação, pode ser quem for, se ela não exalar humildade e amor, ali não tem o Espírito de Cristo, ali não flui o Espírito de Cristo, ali não há Cristo, ali a palavra não está penetrada, ali não tem raiz profunda, ali não tem um solo fértil, porque é bíblico, a árvore se conhece pelos frutos, e os principais frutos é humildade e amor. E tem lá, Gálatas 5, os frutos do Espírito. Então que a palavra penetre em nós, para encerrar, que a palavra penetre em nós, de maneira que a gente produza frutos. Frutos. Os frutos do Espírito. Frutos que a palavra produz e que o Espírito da palavra produz. Vocês concordam comigo que tanto a palavra quanto o Espírito Santo, biblicamente falando, nós podemos chamar de água? Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele falou, se
se tu soubesse quem está te pedindo, você que me pediria e eu te daria uma água viva, Espírito Santo. Eu te daria o Espírito Santo e quem bebe dessa água nunca mais tem sede, mulher. E no final da conversa ela fala, eu quero essa água. E ela fica doida. Aí deixou os baldes para trás. A água do poço já nem passou a ter importância. Até então era tudo que ela foi lá buscar. Debaixo do sol, próximo ao meio-dia. O Espírito Santo é água viva. E a palavra de Deus também é água, concordam? Está escrito, vós sois limpos pela palavra que ouvistes. A gente vai ouvindo essa palavra pura, não pode ser adulterada pelo semeador. O pastor não pode acrescentar a opinião dele, algo que Jesus não falou. Ele não pode. A água, quando é pura, quando é evangelho puro, ela nos limpa, ela nos lava. E essa água vai limpando sujeira da infância, vai limpando sujeira de anos, vai curando, essa água vai lavando tudo. Ainda tem o sangue também. Jesus falou, olha como é que encaixa, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, sem inventar, sem acrescentar, sem adulterar, sem deturpar, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, nós temos essas águas aí, a água do Espírito e a água da palavra. O que nós temos que fazer? Estamos diante dessa água. O que a gente tem que fazer, pessoal? Mergulhar profundamente, beber dessa água, beber. Você vai no nutricionista, ele pergunta, o que você tem comido? Como é que é teu café? Como é que é teu almoço? O que você come à tarde? Que ele está querendo ali ver a quantidade de proteína, de carboidrato, de vitamina, e vai fazer um plano alimentar. O plano alimentar do cristão é beber dessas duas águas. Dessas duas águas. Esse é o alimento, é o pão e a água. É Cristo e sua palavra, é o seu Espírito. É isso, não tem mistério, é simples assim. Mas as pessoas não fazem, não mergulham um pouco, e a palavra acaba não penetrando, não refletem, se deixam levar pela correria, pelo agito da sua agenda. Meu Deus, dê espaço na sua agenda, o espaço na sua agenda para a palavra e para o Espírito Santo, para a oração no quarto fechado, no quarto secreto, o espaço na sua agenda para meditar na palavra é inegociável. Você tem coisas que não pode deixar de fazer na sua vida. Você tem um trabalho, você não pode deixar de ir. Você tem uma empresa, você não pode deixar de abrir, não pode. Não vou, como não vai? Tem um monte de gente esperando, já está marcado, não dá. Mas mesmo assim, se fica doente, aí às vezes não dá mesmo. Então, existem coisas que não dá. Principalmente a palavra, principalmente a oração e a palavra. Precisamos sair do raso. E aí eu termino essa mensagem aqui dizendo o seguinte, vocês podem ficar de pé, por gentileza? Quem puder, né? Quem quiser. Essa quarta terra aí, esse quarto coração, é o crescimento para baixo. É a palavra que rasga quem somos. Eu quero só ler aqui uma coisa que eu anotei para vocês. Frutos não são milagres, não são sinais, não são poderes. Fruto é gente que vive como Cristo e dentro de si produz o ensino de caráter. E tem o mesmo amor, a mesma bondade, a mesma justiça, a mesma graça, a mesma misericórdia de Cristo. E quando olham para essa pessoa, dizem, ela é de Cristo. Porque de dentro dela saem os frutos visíveis que fazem com que as pessoas percebam que ela tem Jesus. E que esse Jesus, que é Espírito invisível, aparece nos frutos que ela apresenta. Está escrito que quando Jesus veio, ele era a imagem do Deus invisível. Jesus, porque ninguém via Deus, como eu falei, no Antigo Testamento, as pessoas não viam Deus. Quando Jesus veio,
João fala, o verbo que se fez carne, aquele Cristo que estava ali andando, pregando, ele era o Deus que encarnou, ele era a imagem desse Deus invisível. E hoje, o cristão que mergulha na palavra, ele vai, não é perfeição, ninguém é perfeito, gente, eu não estou aqui nessa mensagem em nenhum momento falando de perfeição, por favor, mas é que aquele que mergulha, ele vai mudando, ele erra, mas quando erra, ele se sente constrangido, e ele se conserta, e rapidamente ele para, e ele volta atrás, e pede perdão a Deus, e se for relacionado a alguém, ele pede perdão também a esse alguém, e vai em frente, vai melhorando, e vai errar de novo, mas vai melhorar. Ele erra, mas não vive na prática do erro, é aquela famosa história, ele peca, mas não vive na prática do pecado. Só que essa pessoa que mergulha, e vive em constante mergulho, ela cada vez mais vai se tornar completa, mais parecida com Jesus. Sim, é totalmente possível, porque se Ele está em mim, através do Espírito Santo, e eu mergulho nele, e tenho comunhão com Ele, e estou me tornando um seguidor de verdade, e discípulo, e o Espírito dele está em mim, a palavra dele está em mim, eu estou guardando ela, estou mergulhando nela, estou aberto para ela, então ele vai mexendo, a palavra e o Espírito vão mexendo nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e vai organizando tudo aqui dentro, e vai mexendo aqui dentro, e vai me convencendo, e me constrangendo, e me impulsionando e colocando desejos em mim que não são meus, porque eu não desejava isso, mas agora eu estou desejando ajudar o próximo, desejo de perdoar, que desejo de ler mais a palavra. Quanto mais leio, mais tenho vontade de ler. Quanto mais entendo, mais tenho vontade de entender. Quanto mais sirvo, mais tenho vontade de servir. É Ele trabalhando. E aí os frutos vão aparecendo, vai vindo para fora. Primeiro foi muito lá para baixo, e de tanto que está indo para baixo, agora está indo para fora. Então, Jesus nunca se impressionou com multidão. Jesus não se impressiona com dons e milagres, porque Ele trabalha no caráter. Fruto é caráter, essência, é nova natureza. Uma pessoa pode pregar muito bem, pode ter dons, pode fazer orar e milagres acontecerem, porque não é ela que faz milagre, o dom não é dela, é o nome de Jesus, é o dom de Deus, e seu mau caráter. Já vi vários casos assim. Recentemente fiz alguns atendimentos assim, de gente assim, que dava volta nos outros e tal, que revelava, gente que fazia altas revelações, revelava até o CPF da pessoa, não sei para quê, não sei o que isso edifica, não sei quem. Não sei que glória que Deus recebe nisso. Uma bobeira isso, né? Isso é vaidade. Mas a pessoa revela bastante. Mas aí dá volta nos outros. Mas aí tem duas caras. Mas aí fala e não cumpre o que promete. Quer dizer, não tem fruto. Não tem fruto. Fruto não é dom. Fruto é fruto. Fruto é o principal. E o dom é de Deus. E o dom é algo importante também. Mas o dom, se tiver dom e não tiver fruto, 1 Coríntios 13, se eu tiver o dom disso, o dom daquilo, e não tiver amor, de nada será, não adianta para nada, não adianta para nada.